Olá, eu sou o Carlos aqui da Inteco Motores e hoje a gente vai fazer junto a instalação da fechadura Milano. Inteco Motores. Bom, já estou aqui com a fechadura e tudo que eu vou precisar para fazer a instalação, tá? Então, eu já tenho aqui o meu painel externo da fechadura, tenho também o painel interno, tá? Aqui é o maquinário, chave da fechadura, aqui também tem o miolo, né, onde eu vou poder... Essa parte aqui, ó, repare que ela tem vários gominhos aqui, então eu posso definir o tamanho, né, que eu vou estar usando conforme o diâmetro da espessura da porta, né? Então eu vou quebrar ele aqui ou usar ele por inteiro, dependendo da espessura da porta. A mesma coisa para os parafusos de conexões também, tá? Ele tem já esse espaçamentozinho aqui, ó, que eu posso usar 2 alicates aqui que eu já tenho aqui na mesa, ó, para poder quebrar ele aqui no ponto que eu preciso para conexão aqui e fazer o parafusamento conforme o diâmetro da porta, tá? Então, a gente vai fazer isso na prática, para você acompanhar o passo a passo. E o que eu vou precisar aqui é basicamente de uma chave, 2 alicates para poder fazer, quebrar aqui no tamanho que eu preciso, tá? Essa linguetazinha aqui e os parafusos. E também vem esse clips aqui, é tipo um clips, né? Que vem junto da sua fechadura Milano, para você desencaixar essas partes frontais aqui, onde você vai colocar os parafusos, tá? Vamos fazer junto na prática? Primeiro passo que você vai fazer é a usinagem do teu perfil, usando aqui o gabarito, tá? Então você já tem um gabarito que acompanha a fechadura, onde vai ter as marcações de corte do seu perfil. Eu já tenho um perfil aqui, ó, usinado já fiz essa usinagem aqui, tá? Então, basicamente, você vai usar aqui, ó, para poder fazer os cortes aqui, tá? Então, já tenho aqui a parte de colocar o maquinário. Aqui na frente, ó, eu já tenho os encaixes certinho, tá? E agora a gente vai seguir fazendo a montagem, né, e a instalação da fechadura Milano. Então, com o meu perfil já usinado, eu vou colocar o maquinário aqui, vou fazer o encaixe, né? Primeiramente eu vou passar aqui essa conexão, tá? Então, eu tenho um espaço aqui legal para passar essa conexão. E eu vou passar aqui nesse encaixe na lateral. Então, eu vou deixar ele aqui, vou puxar ele aqui para fora. E depois eu venho e encaixo a minha máquina aqui nessa parte aqui, ó. Pode colocar. Encaixei minha máquina. E aí vamos colocar os parafusos aqui, 2 parafusos aqui em cima e 2 parafusos aqui embaixo, tá? Então, só parafusar aqui, né? Então, são esses parafusos menores que a gente vai estar utilizando para colocar aqui. Bom, eu já estou aqui com a minha lingueta cortada, né? Eu já cortei no menor tamanho dela aqui, tá? Porque eu estou usando um perfil de 42 milímetros de bitola, tá? Então eu já fiz essa adaptação. Próximo passo agora eu vou fazer o quê? Eu vou encaixar ele aqui no encaixe do meu maquinário, tá? Então eu venho aqui com a peça aqui, ó. Vou fazer o encaixe dele aqui, ó. E aí eu vou prender ele agora com um parafuso, colocando aqui no meu maquinário, tá? Então só encaixar aqui o parafuso para fazer a conexão e parafusar ele. Próximo passo, a gente vai usar essas 2 peças para poder fazer a conexão com esse parafuso aqui. E esse parafuso, como eu falei, a gente vai diminuir o tamanho dele conforme o teu perfil. No caso aqui, um perfil de 42 milímetros. Então, eu vou deixar ele desse tamanho aqui, ó, tá? Eu vou pegar aqui os 2 alicates para poder quebrar ele e utilizar o tamanho necessário para encaixe num perfil de 42 milímetros, tá? Se for um perfil maior, você vai ajustando conforme o tamanho que você precisa. Então, vou pegar aqui o painel. No painel, no caso esse aqui é o painel externo, tá? A gente vai fazer a conexão desses 2 adaptadores aqui para poder usar os parafusos, tá? Então aqui na parte de trás, ó, eu tenho aqui um na extremidade de cima e outro na extremidade de baixo. Então eu vou fazer aqui a conexão, tá? Pode ser com a mão mesmo aqui, ó. Pode ser com a mão,
Se depois quiser apertar com alicate também dá para fazer, que ele tem uma parte reta aqui, então você pode dar mais uma apertada, tá? E o outro eu vou pôr aqui na parte de cima, tá? E depois eu vou fazer a conexão com o parafuso lá que você vai adaptar conforme o tamanho do teu perfil. Então, já fiz essa conexão aqui. O próximo passo agora é tirar essas tampas da parte frontal, tá? Eu vou tirar as duas tampas, tanto do painel externo como do painel interno. Para isso eu uso esse adaptadorzinho aqui, tá? Então ele, na parte de trás aqui, tem uma parte em que eu consigo encaixar ele aqui, ó. No vídeo não vai conseguir mostrar, mas vocês vão ver na prática aí. Então vou encaixar ele aqui e aí eu consigo desencaixar. Então desencaixei essa parte aqui para eu ter acesso a colocar o parafuso aqui, tá? Então vou tirar a outra tampa também. Bom, agora a gente vai encaixar os painéis no perfil da fechadura, tá? A gente vai começar com um painel externo. Uma observação, o painel externo é esse lado onde eu tenho aqui o encaixe da minha chave. Então, essa conexão aqui, ó, eu tinha deixado para esse lado, mas o correto é que ele fique desse lado aqui, que eu vou usar ela para conectar o meu painel, tá? Então, deixa esse encaixe aqui de conexão da fechadura do mesmo lado aqui do encaixe da chave, e aí você vai pegar o seu painel externo, vai fazer a conexão aqui primeiro para facilitar o manuseio, tá? Então você pode conectar aqui. Pronto, depois de conectado, você vai vir encaixar aqui. Como essa conexão é grande, você já pode encaixar no perfil de volta aqui, ó. Pode colocar de volta aqui já para você ter como manusear de forma mais fácil, tá? E aí essa outra conexão você vai passar para o outro lado para depois você encaixar no outro painel. Então passei as conexões e agora eu vou fazer os encaixes. Ó, aqui o encaixe do parafuso e do outro parafuso, eu vou ter dois lados aqui para poder passar ele. Esse lado aqui que já tem o desenho grande aqui, usinado no meu perfil, e esse outro lado aqui embaixo, tá? E também tem um encaixe aqui, ó, da minha chave, tá? Do meu sistema de fechadura aqui interno. Tá? Então eu vou fazer o encaixe aqui deles para depois vir com outro painel, que é o painel interno para encaixar, tá? Depois de encaixado o painel externo, a gente vai encaixar o painel interno. Um detalhe, o painel externo ele vai ficar com um puxador na parte de baixo. Já o painel interno ele vai ficar ao contrário, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, esse é o painel interno, eu vou colocar ele nessa posição aqui, ó, tá? Por quê? Eu tenho aqui o encaixe da lingueta e também eu tenho o encaixe aqui no painel interno da lingueta, tá? Então eu tenho que ter esse encaixe certinho. Então o painel externo fica com o puxador para baixo e o interno com o puxador para cima, tá? Então só fazer a conexão aqui do fio de conexão. Antes disso, tenho que encaixar certinho aqui, ó, a conexão, coloca para dentro, para você ter como manusear. Então pode encaixar aqui, que você tem um espaço aqui nesse furo. E agora fazer o encaixe. Bom, já encaixei os dois painéis agora e eu vou utilizar os parafusos que a gente cortou, tá? Só ressaltando, o parafuso você pode usar o método de usar dois alicates ou você pode serrar ele também, tá? Fica opcional para você fazer essa adaptação aí. Com os alicates, pode ser que danifique um pouco aqui o rosqueamento. Com a serrinha fica melhor o acabamento, tá? Então são duas opções que você pode fazer aí. Então agora a gente vai fazer o rosqueamento dos parafusos aqui no painel do lado interno, tá? Então do lado interno eu tenho esse acesso aqui, ó, para colocar os parafusos. E também aqui embaixo, ó, eu tenho um buraquinho aqui, ó, tirar a proteção para colocar o outro parafuso. Então são dois parafusos que eu vou estar utilizando. Vamos lá.
Bom, a fechadura Milano já está praticamente concluída a sua instalação. Agora a gente vai fazer apenas o acabamento. Vou colocar as tampas, né, que a gente acabou de tirar dos painéis interno e externo. Então vou colocar aqui a tampa do painel interno. Então só encaixar, que ele tem um ímã aqui, tá? Então encaixou aqui, show de bola, já tá certinho. E agora eu vou encaixar o outro painel, que vai ser a parte externa, tá? Então a mesma coisa também, só encaixar. Repare que aqui, ó, no painel interno também tem o encaixe do parafuso, que vem o acabamento para você colocar, ó. Então vem essa pecinha de borracha para você colocar aqui e esconder o encaixe do parafuso, tá? Então só encaixar aqui certinho, ó, vai fazer o acabamento certinho. E aí você tem a fechadura Milano já instalado e pronto para usar. Uma informação importante, tá? A fechadura Milano, ela tem o travamento automático. Como é que funciona esse travamento automático? Ela tem essas 3 linguetas aqui, só que essa terceira lingueta é o que vai fazer o travamento automático. Conforme ela vai ser pressionada, na hora de fechar a porta, ela trava automaticamente, tá? Então essa contratesta aqui, ó, ela já foi projetada para encaixar somente essas 2 linguetas de cima, tá? Então na hora que bater aqui, ó, ela vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ela vai deixar as 2 linguetas passarem no vão, só que a terceira lingueta vai sempre estar pressionada, né, contraída para poder fazer esse acionamento, tá? Então vamos testar aqui, ó. Vou colocar a digital aqui. Ela já vai abrir. Então, como eu falei para vocês, na hora que eu colocar aqui o encaixe, ela vai fazer travamento automático, tá? Então, só essa informação que às vezes na hora da instalação vocês podem instalar esse contrateste de uma forma diferente e não funcionar o travamento automático da fechadura Milano. Bom, esse é o vídeo da instalação. Se você ficou com dúvida de algum processo, de alguma parte dele, deixa um comentário aqui embaixo para a gente te responder e você não ficar com dúvidas. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, ativa o sininho para receber novos vídeos, novos conteúdos que a gente vai estar postando. E não fique parado, porque a Inteco não para, a gente está sempre em movimento.